Olha só, o Simples Nacional, que de simples às vezes só tem o nome, ganhou uma nova regra que está dando o que falar. E o mais irônico é que ela pode, na verdade, complicar bastante a vida de quem depende desse sistema para tocar o negócio. Vamos mergulhar nisso e entender o que está mudando de verdade. E a grande questão que fica no ar é essa. Com essa novidade, será que uma empresa corre o risco de ser expulsa do Simples Nacional? O impacto disso pode ser enorme, e é por isso que a gente precisa entender cada detalhe. Para começar, vamos direto ao ponto principal: a mudança na forma de calcular a receita para poder se enquadrar no Simples. É aqui que mora o centro da confusão. Então, como é que era antes? A conta era bem direta. A Receita Federal somava o faturamento de todas as empresas que estivessem no nome do mesmo sócio. Simples, né? Pois é. A nova regra adiciona um elemento que muda tudo. Agora, a renda pessoal do sócio também entra nessa soma. Tá, mas o que seriam exatamente essas receitas da pessoa física? Pensa assim, é todo aquele dinheiro que o dono do negócio ganha como indivíduo totalmente por fora do faturamento da empresa. Pode ser um aluguel de um imóvel, um serviço prestado como autônomo, qualquer outra fonte de renda no CPF dele. E por que essa mudança toda? Bom, a justificativa oficial do governo é que o objetivo é combater a chamada elusão fiscal. É aquele planejamento tributário que, embora seja legal, é visto como, digamos, um pouco agressivo. A ideia é evitar um cenário mais ou menos assim. O empresário, em vez de ter uma única empresa grande, cria várias empresas pequenininhas. Ele divide o faturamento entre elas para que cada uma fique numa faixa de imposto menor. No final das contas, a soma do imposto pago é bem menor do que seria com uma empresa só. A intenção parece fazer sentido, né? Mas a pergunta que muitos especialistas estão fazendo é: será que essa é a ferramenta certa para resolver esse problema? Agora, a gente vai dar uma olhada no outro lado da moeda, no olhar crítico sobre essa nova regra. E isso nos leva a uma questão fundamental. Essa medida vai mesmo funcionar como esperado? Ou ela pode acabar criando outros problemas, talvez até maiores? Uma das principais críticas está bem resumida nessa citação do Rafael Roberto Dinclaus. Ele diz que, no Simples Nacional, a gente não está falando de grandes grupos econômicos super sofisticados. O público do Simples é, na sua maioria, de pequenas empresas que mal têm estrutura para pensar em planejamentos tributários complexos. E aqui tem uma certa ironia, né? Faz anos que empresários e contadores pedem uma atualização nos limites de faturamento do Simples, que todo mundo concorda que estão defasados pela inflação, mas em vez de um reajuste, o que veio foi uma medida que na prática aperta ainda mais esses limites, já que agora mais coisas entram na conta. Mas calma, que a história não para por aí não. Tem um outro ponto nessa mudança que passou meio batido, mas que é igualmente, ou talvez até mais, importante. A coisa vai além do faturamento e chega na questão das dívidas. E é aqui que o sinal de alerta acende de vez. A nova regra também leva em conta os débitos de impostos que o sócio tem como pessoa física. É isso mesmo. Se o dono da empresa tiver uma dívida fiscal no seu CPF e essa dívida já estiver em cobrança, isso pode ser o motivo para a empresa dele ser excluída do Simples Nacional. A saúde fiscal do CPF e a do CNPJ nunca estiveram tão amarradas. Ok, com tudo isso na mesa, o que isso realmente significa na prática para quem tem um negócio? Vamos resumir os pontos-chave. A mensagem final é muito clara. A organização fiscal, o famoso compliance, agora precisa ser impecável. E não só para a empresa. A pessoa física do sócio também está no jogo. Aquela linha que separava as finanças e as obrigações de cada um ficou de repente muito, mas muito mais fina. E no fim de tudo, a gente fica com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? Quem é que essa nova regra vai punir de verdade? Aquele planejador tributário super sofisticado, que era o alvo inicial, ou será que vai acabar sobrando para o pequeno empreendedor, que só quer um regime simplificado para conseguir sobreviver e agora tem mais essa camada de complexidade para lidar? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.